Aspirador robô virou assim objeto de desejo. Eu tô aqui na ostentação com um monte de aspirador robô, mas para mostrar para você a diferença entre esses três modelos e ajudar na sua decisão se cabe ou não um aspirador robô na sua vida. Vamos conferir? Óbvio que o que é mais caro tem mais coisa, mas não necessariamente para mim ele é o melhor. Para a gente comparar os aspiradores robôs, eu vou fazer uma tabela com algumas coisas comparativas entre eles, capacidade do filtro e tipo de filtro do aspirador, nível de ruído, autonomia da bateria e vai ter o preço de cada um. E aí eu vou colocar as minhas considerações. Olha, desde que a pandemia começou, a gente viu que aspirador robô virou um objeto de desejo. As buscas no Google subiram, os fabricantes ficaram sem estoque. O que a gente quer, na verdade, é ter auxiliares na casa que façam com que as tarefas fiquem mais fáceis, que a gente consiga economizar tempo. E definitivamente o aspirador robô é um deles. Por que o aspirador robô é legal? Porque enquanto ele está fazendo algumas coisas, você está fazendo outras e aí funciona muito bem. Eu já tô há mais de um ano com esse modelo da VAP aqui, que é o W100. Ele é o modelo de entrada, às vezes ele tá R$430, às vezes ele tá em 500, 560, depende. Eu até monitoro o preço dele diariamente no meu Instagram, tá? Então se você não me segue e quer saber a bolsa de valores do aspirador, você segue lá. Eu acho esse modelo de aspirador um aspirador muito bacana, um ótimo custo-benefício. Ele funciona, ele é parrudo e ele é um ótimo aspirador de entrada, tá? Depois do W100, o outro modelo que nós vamos testar agora é o W300, que ele é um aspirador um pouco maior do que o W100, tem umas funcionalidades diferentes, então ele volta sozinho para a base, tem um controle remoto. E ele custa, às vezes ele tá 900, às vezes ele tá 1.070, fica nessa faixa aqui de preço. E o último modelo que eu vou testar é o W Smart, que é o modelo top da VAP até agora, nessa época que eu tô gravando o vídeo, eu sei que eles vão lançar um novo, e aí, quem sabe eles me mandem também pra gente testar e falar. Ele tem mais funcionalidades, ele volta sozinho para base, você programa a hora que ele funciona, que chegam perto de 1.500 a R$2.000. Você fala, meu Deus, qual a diferença entre um e outro para eu saber escolher? Não sei. Eu entrei em contato com a VAP e foi a empresa que topou me mandar os três modelos de aspirador para eu testar e contar o que eu achei de diferente entre eles, e assim eu posso te ajudar, se você achar que a minha opinião vale a pena. Então bora lá. O que é o filtro? Todos os filtros aqui bem sujos, tá? O filtro é o tipo de filtragem que a gente tem e a capacidade que tem em cada um deles. Tecnicamente, o W100 tem um filtro aqui com capacidade de 250 ml. O W300 tem esse filtro com capacidade de 300 ml, 50 ml a mais do que o W100. E o W Smart é o que tem o maior filtro, é o mais caro, o maior filtro, 450 ml de capacidade, quase o dobro do que o W100. O que isso implica, gente? Implica em autonomia funcionando legal. Então, quanto maior o filtro, mais tempo ele vai funcionar, vai conseguir aspirar melhor, sem ficar superlotado. Nenhum desses modelos descarrega a sujeira sozinho. E eles têm algumas diferenças, tá? Entre filtro aqui, ó. O filtro do W100 é um filtro mais simples, é um filtro lavável, tá? Mas mesmo assim, ó, pega uma boa sujeirada. O W300 já tem uma dupla filtragem. Esse filtro é mais durinho e ele tem duas camadas aqui. E tem essa lingueta aqui que evita que a poeira volte. E o W Smart, ele tem duas camadas de filtragem. Ele tem o filtro EPA, que a gente vê em muitos aspiradores e é o filtro que existe nos aviões, então é um filtro uau, é um filtro top. Em termos de filtro e de capacidade do filtro, óbvio, o W Smart ganha, tá? Isso tem a ver também com a autonomia da bateria.
Ele também é o aspirador que é o mais caro, mas ele tem uma autonomia maior de bateria, ou seja, ele funciona por mais tempo. Quanto tempo ele funciona? Ele funciona por até 2 horas, continuamente. Então, W Smart, tempo de funcionamento 2 horas, tá? O W100, no máximo 1h40. E o W300, ele funciona também mais ou menos 1h40, tá? Não mais. Uma coisa muito importante que pra mim é fundamental, e se eu puder te dar a dica de ouro é essa, é você ir para marcas idôneas que tenham garantia. Por quê? Tem também marcas desconhecidas de aspirador robô que não te dão garantia. No caso da VAP, ela dá uma garantia de 12 meses. E essa garantia é o seguinte: por 3 meses a garantia é obrigatória por lei no Brasil. Os outros 9 meses a VAP dá a garantia por ela, pela empresa. E a bateria de todos esses robôs aspiradores tem garantia de 6 meses. Para mim, o que aspira mais mesmo é o W100. Ele aspira bastante. Ele tem as 2 escovas rotativas que vão levando a poeira para dentro. Ele funciona muito bem. O W300 e o W Smart para mim são equivalentes, tá? O W Smart ele é um aspirador mais delicado. Ele tem sensores que eu vou colocar aqui nas imagens. Você vai ver que ele não bate nas paredes, ele vai se aproximando, ele vai chegando devagarzinho e não bate. Enquanto que os outros 2 modelos não têm esse sensor e eles batem, então tem esse barulho também da batida, tem um impacto. Você olha aqui no site da VAP e ele fala que o W100 faz 72 decibéis de nível de ruído e o W Smart 73. Ele é, 74 decibéis, tá aqui a etiqueta do nível de ruído dele, tá? Eu, particularmente, na prática, acho que esse aqui é muito mais barulhento do que os outros 2. É uma pergunta que todo mundo me faz. Mas é barulhento? É barulhento. Aspirador de pó é barulhento. Se fosse na classificação Flávia de ruído, o mais barulhento é o W100, o W300 é médio e o mais silencioso é o W Smart. Uma das coisas que sempre perguntam é o seguinte: passa pano? Esse aqui não passa pano, o W300 não tem nem a opção de passar pano. Esses 2 modelos aqui tem a opção de passar pano. O W100 tem um paninho de microfibra que fica acoplado embaixo, e aí você molha o paninho de microfibra e faz ele passar, enquanto ele aspira vai dando aquela passadinha de pano. E quando eu fiz a primeira resenha do W100 eu já falei que não é pra mim a melhor característica dele, porque primeiro o pano seca, a gente fica com ele rodando por mais tempo e não fica nenhuma maravilha. Enquanto que o W Smart tem uma caçamba passadora de pano que a gente acopla e ele fica com essa caçamba. Nessa caçamba vai 150 ml de produto ou de água que vai irrigando, vai molhando esse pano de microfibra. Ele aspira em frente e passa o paninho. Passa, é o que eu mais gosto desse aparelho? De verdade, não. Eu tinha altas expectativas. Eu acho que quando a gente pensa em passar pano, a gente pensa naquele pano bem passado, esfregando. Ele passa o pano, ele não esfrega. Para limpar chão, para mim ainda nada bate. Se for falar de eletrônico, a VAP Floor Cleaner Mob, que tem resenha aqui no canal também. O W100 é um ótimo custo-benefício, aspira super bem, mas é um aspirador que vai precisar de você. A hora que ele termina de funcionar, ele fica parado com um sinal sonoro e você vai ter que caçá-lo pela casa. Como a autonomia dele é menor do que a autonomia do W Smart, ele funciona melhor para mim em cômodos menores e fechados. Para cômodos muito grandes, como essa salona aqui, a gente tem que tentar colocando por ala, tá? O W300 é mais independente. Então, no meu caso, o que eu testei muito com ele? Eu deixo ele rodando na parte de cima da casa, saio para trabalhar e a hora que ele foi, ele já pegou, aspirou tudo e voltou para a base sozinho e já está recarregando. Então eu não preciso me preocupar em recarregar e tudo mais porque ele já se auto-limpa. Qual para mim é a grande vantagem desse aspirador mais caro? Onde ele me ganhou? Ele me ganhou na questão da programação. Por exemplo, eu deixo ele programado para passar aqui em casa 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, a hora que está todo mundo dormindo. Ele aspira e a gente desce e a casa está aspirada. Ele tem essa escova rotativa, ele é o único modelo que tem essa escova rotativa no meio que faz uma diferença imensa na hora de aspirar tapete. E tem gente que me escreve falando, eu não sei se vale a pena porque ele é lento, vai demorar mais tempo do que eu. E aí
Para mim, a conclusão é aquela: se você quer que o aspirador faça exatamente do seu jeito, não compre, porque você vai se frustrar. Ele pode aspirar de uma forma mais devagar do que a sua, ele pode aspirar de uma forma que você acha que ele vira sem a mesma lógica que você faria, porém, o grande ganho é que ele vai estar aspirando enquanto você está cuidando de outras coisas da sua casa. E é aí que ganha tempo. Se você quer ficar de babado do aspirador ou quer que o aspirador faça como você, não compre um aspirador robô. E aí me conta o que mais que você tem de dúvidas, que eu tô sempre aqui para falar com você.